Olá, eu sou a Lidinara Martins Neves Ribeiro e vou apresentar a minha prática de socialização, prática pedagógica Infância e suas linguagens. A escola feita a prática pedagógica foi o Colégio J.M. Monteiro. O roteiro de observação teve como tópico formação do professor. A professora observada na educação infantil possui formação pedagógica com licenciatura específica e está se especializando em pedagogia clínica. Já a professora de ensino fundamental é formada em língua portuguesa, tem pós-graduação na área e está concluindo sua segunda licenciatura em pedagogia. Sobre a postura do professor junto com as crianças, foi observado que a professora ela mantém uma postura receptiva e amorosa com as crianças, elas demonstram uma dedicação prazerosa, uma profissão escolhida com entusiasmo e já no planejamento pedagógico das professoras envolvidas, tem uma carga horária semanal de 24 horas, sendo 20 horas dedicada à aula e 4 horas reservada para o planejamento. Esse tempo de planejamento é essencial para a preparação das atividades e estratégia de ensino que atende às necessidades específicas de cada aluno. Apesar da dedicação das professoras, foi observado que a demanda escolar é elevada e o tempo disponível para o planejamento é muitas das vezes insuficiente, destacando a necessidade de maior apoio pedagógico. Sobre a metodologia de ensino, pelas professoras são adaptados para atender às necessidades dos alunos com algum tipo de deficiência, utilizando abordagens atrativas e motivadoras. Recursos utilizados. A escola está equipada com recursos tecnológicos como Data Show, além de materiais produzidos pelas próprias professoras para a melhoria e assimilação do conteúdo. Sobre a inclusão, as crianças com necessidades especiais recebem atendimento com psicólogos e psicopedagogos na escola. As aulas, atividades e as avaliações são adaptadas conforme as necessidades individuais de cada aluno. A avaliação da aprendizagem é contínua e envolve a participação ativa das crianças. As professoras observam atentamente o engajamento dos alunos com o conteúdo, realizam avaliações mensais e fornecem feedbacks regulares sobre os avanços e eventuais dificuldades dos alunos. Gestão em sala de aula. Foi observado que a gestão de sala de aula é desafiadora devido à alta demanda escolar e ao tempo limitado para o planejamento. As professoras muitas vezes carecem de assistência pedagógica suficiente, o que poderia melhorar significativamente a eficácia das suas atividades educativas, sendo um tempo muito reduzido. A parte física da escola, o Colégio J.M. Monteiro é bem equipado, estruturado e organizado em todos os segmentos, tanto na educação infantil, no ensino fundamental e no médio. Durante a prática pedagógica, foi dividido em educação infantil e fundamental 1. Na educação infantil foi feito na salinha de 4 anos, onde foi dividido em 2 dias. O primeiro dia eu tirei para conhecer a turminha, né? E levei para eles uma atividade para poder fazer a interação junto deles. Depois, pedi que todos sentassem em um tapete na sala de aula, coloquei algumas letrinhas móveis e comecei a me apresentar e pedi que cada um escolhesse uma letrinha daquelas referente à letra do seu nome, a inicial do seu nome. Cantei uma musiquinha, um jacaré na lagoa, pedi que cada um colocasse a letrinha dentro da mãozinha e fui cantando a musiquinha. O jacaré foi abrindo a boca, né, no caso da musiquinha, e pedi que eles abrissem a mãozinha e mostrassem a letrinha que foi escolhida por eles de acordo com o seu nome. E aí, no segundo dia, foi planejado as letrinhas móveis, né? Levei para eles o abecedário da Xuxa, que foi projetado no Data Show. O foco da aula era a letra T. Utilizei como produto educacional um quebra-cabeça confeccionado por mim, onde tinha 2 partes. Uma parte era a imagem e a outra a letra inicial dessa imagem. Todos participaram, né, na montagem do quebra-cabeça e foi uma aula muito proveitosa. Sobre a aula, era relacionada à letrinha T, eles fizeram atividades do livro, que foi já proposta pela professora, né, e foi uma aula muito proveitosa e lúdica. Já no Fundamental 1, tivemos aulas de português, com substantivo comum e próprio, redação, propaganda e literatura, o uso da música Toquinho, né, Aquarela de Toquinho.
Usamos como produto educacional em português, substantivo comum e próprio, uma caixa, onde dentro dessa caixa tinha algumas palavrinhas, eles tiravam a palavra e aí eu perguntava, que palavrinha é essa, né? Eles diziam, por exemplo, é o nome Maria. Maria é um substantivo comum ou próprio? Logo antes eu tinha explicado sobre o que era, né? Qual o conceito de substantivo comum e próprio. Na aula de redação foi proposta propaganda. Eu falei sobre o que era a propaganda, quais eram os tipos de propaganda existentes, qual o objetivo da aula, e pedi que cada um fizesse sua equipe e montasse propagandas referente ao que eles quisessem. Fizeram as propagandas, apresentaram na sala de aula e foi proposto que colocasse nos corredores da escola para que toda a turma, todos os outros alunos pudessem estar vendo a propaganda que eles tinham feito. Na aula de literatura, usamos a música Aquarela, de Toquinho, levei xerocado, né, eles colaram no caderno e cantamos. Após cantarmos a música, nos destacamos para a quadra da escola, onde eles levaram telas, tintas e fizemos, ao som da música, né, o que estava passando na música, eles fizeram os quadros deles representativos. Já sobre as principais dificuldades encontradas em sala de aula, o primeiro ponto foi a falta de participação dos pais. Um dos maiores desafios enfrentados em sala de aula é a insuficiência da participação deles nas atividades escolares e no acompanhamento do aprendizado das crianças. Outro ponto foi a dificuldade dos laudos, né, e a aceitação da deficiência daquele aluno, que muitos pais, né, têm um receio de reconhecer a deficiência do filho e aquela criança precisa de necessidade de auxílio e muitas das vezes não tem porque os pais se negam a participar desse suporte. E também teve o terceiro ponto de dificuldade, né, o desafio, o suporte pedagógico e planejamento reduzido. A carga horária dos professores é extensa, né, e o planejamento é muito reduzido. E sobre as considerações finais, a prática pedagógica em sala de aula expõe os desafios que os professores enfrentam diariamente, né, que é o comportamento dos alunos, a adaptação, os métodos de ensino para atender às necessidades individuais de cada aluno e a criação de um ambiente de aprendizado inclusivo e atraente, né? Sabemos que a prática pedagógica ela é de fundamental importância, tanto para o aluno, que é o aprendiz, como também para o professor, que também está aprendendo. Muito obrigada.